Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nesta manhã radiosa em nossas vidas, que a luz do amor de Deus toca a todos nós. Nos curvamos, Senhor, diante da grandeza do seu amor, da sua misericórdia infinita em favor de todos nós. Irmãos em humanidade, nós nos curvamos, Senhor, diante da providência divina que vem socorrer a nossa indigência espiritual e sentir de bem perto Jesus em nossas vidas, a manifestação do bem e da verdade, nos envolvendo a todos nesta hora, trazendo os clarões da verdade para o nosso entendimento quanto ao espírito que somos e o que queremos vir a ser. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, para não esmorecermos no caminho, e infunde em nossos corações a vibração da fé, para que possamos sedimentar a fé na experiência de cada dia. Que os amigos espirituais que aqui presentes estão, solenemente nos aguardam para nos envolver nas vibrações da esperança, da confiança irrestrita na justiça de Deus e nos infinitos recursos a todos nós concedidos. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos bons espíritos que aqui estão, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro dessas bem-aventuranças, nós estamos mostrando partes do Sermão da Montanha, que vem a dizer que o Sermão da Montanha vem cumprir a justiça de Deus enquanto lei. Porque o Sermão da Montanha mostra as consequências e o que nos aguarda de melhor ou nos aguarda de pior. Esse é o Sermão da Montanha. E quanto nós ainda não entendemos essa lei de justiça, amor e caridade, nós ainda não alcançamos a sua plenitude, nós nos questionamos quanto ao merecimento do que estamos passando. Se somos ou não merecedores das vicissitudes da vida. Ao que o Evangelho, na justiça das aflições, nos diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, que são as bem-aventuranças, não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Nós não necessitaríamos de sofrer para sermos felizes se fôssemos dóceis à condução das leis que estão em nossa consciência, aguardando de nós a sua expansão, na direta relação da expansão dos nossos sentimentos sublimados. Se nós nos conduzíssemos dessa forma, não haveria necessidade do sofrimento. Haveria sempre, como há para todos os espíritos, mesmo os espíritos elevadíssimos, desafios, oportunidades desafiadoras que requerem de nós
um aprendizado que não tínhamos ainda, mas a isso não podemos dizer mais que seja sofrimento. E se nós partirmos para essa linha de pensamento, que aquilo que nós passamos é uma consequência dos meus atos, e que hoje para mim é uma oportunidade para eu me redimir perante a lei, me ajustar e talvez reparar, porque são caminhos diferentes, o ajuste é uma primeira etapa que requer ainda muitos sacrifícios e grandes aflições. O ajuste com a lei. E a reparação é quando o espírito está pronto para dar para o outro o melhor de si, para aqueles a quem ofendeu e magoou. São situações diferentes, mas que estão dentro do processo da redenção do espírito. Então, quando nós analisarmos o nosso planejamento reencarnatório e sentirmos dificuldade sob algum aspecto, então, eu tenho dificuldade de relacionamento talvez com o filho, ou na parte profissional, ou na casa espírita, enfim. Aonde estão o núcleo das minhas dificuldades, diz o livro O Céu e o Inferno, pela natureza desses sofrimentos e dessas vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Essa frase do Código Penal da Vida Futura, nós precisamos mergulhar muito, porque quando eu não penso ou não olho para mim com os olhos da verdade, eu não vou identificar que essa dificuldade que eu passo está ligada ao tipo de dificuldade principal que eu trago, a minha principal característica mórbida. Então, de novo, pela natureza dos sofrimentos, que tipo de sofrimento é o nosso? E das vicissitudes que se experimentaram na vida corporal, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas. Então, enquanto isso não ressoar em nós, de que a dificuldade que eu tenho com o outro nasceu em mim, nas minhas dificuldades projetadas nesse relacionamento, e que se eu não sanear as minhas dificuldades, eu não me ajusto com a lei, eu não reparo o mal que fiz para aquele que veio para que eu me reconciliasse, e tampouco serei um espírito redimido, que isso é bem posterior. Essa é uma dinâmica que a evangelização de espíritos traz muito. Eurípides, para falar da justiça divina, nos trouxe essa frase: nossos atos geram consequência. Né? E Kardec, a cada um segundo as suas obras. Então, se essa justiça divina, que nossos atos geram consequências positivas ou negativas, se isso não for claro, eu não vou entender. Se eu não entender, eu não vou sentir a oportunidade que me chegou. E aí eu levo tudo a conta de sofrimento. Vai chegar um dia que tudo isso que nós chamamos de provações, para nós não serão mais, muito embora sejam árduas e difíceis experiências. Mas não vamos mais registrar como provas, e sim como oportunidade. São formas de receber a lei em nós. Como eu recebo a lei? Como uma oportunidade bendita, que eu me curvo e docilmente busco cumprir, ou com uma prova que eu resisto, que eu reluto e pergunto todo dia se eu preciso mesmo sofrer o que eu sofro. Então, ainda dentro do Código Penal da Vida Futura, o item 7 e 8 diz assim: sendo a justiça de Deus infinita, porque tudo que é de Deus é infinito, as leis divinas, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento, mesmo que fugidio, súbito, que não tenha suas consequências fatalmente, necessariamente. Não há uma única boa ação, um único bom movimento do espírito, o mais leve,
que não haja mérito, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Olha que espetáculo de pensamento do Espírito Verdade. Essa é a justiça divina, que nós vamos juntos nesse capítulo das bem-aventuranças entender, né? Que bem que é esse quando eu passo a ter uma tortura interna, chamado tormento íntimo, pelos crimes, transgressões das leis divinas, que geraram processos culposos no meu psiquismo, no meu campo moral, que esses processos culposos nos atormentam inconscientemente. E no mundo espiritual, os espíritos sublimes que agem em nome de Jesus, que nos amam, nos recolhem para nos socorrer, nos propondo um plano de amor por nós, para que aqueles processos culposos que geram tormentos íntimos, eu possa arcar com a consequência. E a consequência, como nós vamos arcar com a consequência dos nossos erros? Amando, perdoando, nos doando, sacrificando os nossos interesses pessoais. Essa é a lei do amor. Ninguém veio fadado a sofrer. O sofrimento, ele é proporcional ao nosso grau de ignorância e, portanto, rebeldia. Porque aquele que sente o bem que recebe para aplacar o seu tormento íntimo, ele luta com bravura, tem enormes sacrifícios, testemunhos especialíssimos na proporção da sua resistência moral. Porque o fardo jamais é mais pesado do que podemos carregar. Então, haverá um tempo, e esse tempo está chegando para todos nós, que não mais nos referiremos a provas, mas a oportunidades. Porque no mundo de regeneração, nós sairemos do patamar de provas e expiações para oportunidades redentoras, que vão exigir sacrifícios. A nos lembrarmos dos primeiros cristãos que passaram por toda a sua via crucis pessoal e chegaram ao martírio vamos dizer, pelo primitivismo dos homens da terra, eles não identificaram aquilo como prova, mas como testemunho, que é muito diferente. Eu vou testemunhar o que Jesus me ensinou e calou fundo em meu espírito. Assim fizeram os apóstolos. Eles deram testemunhos sacrificiais. Então, no mundo de regeneração, nós teremos sim os nossos testemunhos, as oportunidades redentoras, porque precisamos estímulo de progresso, senão cairíamos na estagnação total, no sentido que já estamos bons, quando isso seria um engodo, seria um impropério, né? Nós ficaremos bons à medida em que nós formos testados na nossa resistência moral e darmos dela testemunho. Por isso que nesse item diz assim: um único mau pensamento, sabe aquele mau pensamento súbito que nós achamos que ninguém soube e que nem acalentamos tanto assim? Ele está registrado na, entre aspas, contabilidade divina. Ele está registrado. Como uma boa intenção, leve que seja e fugidia, que também não esteja registrado. E considerando que o bem é muito maior do que um mal, o pouco bem que nós já construímos é suficiente para nós resolvermos todo o mal que carregamos conosco. O nosso pensamento não é secreto e ele não é individual. O nosso pensamento é explícito para os espíritos, porque os nossos pensamentos são formas mentais, imantadas de vibrações, cujo teor vibratório é pertinente à emoção daquele pensamento. E os nossos pensamentos não são individuais, porque não há possibilidade do espírito na Terra não estar associado a outras mentes, porque a sintonia é uma lei.
Então, nós estamos o tempo todo da nossa existência na Terra associados, associações mentais, vinculações de sintonia com todos aqueles espíritos do planeta que estiverem vibrando no diapasão do meu pensamento. Então, estamos sempre mergulhados em multidões. E nós precisamos escolher qual grupo eu quero estar e fazer parte. Que grupo de sintonia eu quero eleger para ser o meu padrão no meu dia a dia? Para que eu entenda, comece a entender as bem-aventuranças enquanto justiça divina, confiando de que o espírito é sempre o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, ou abrandá-los, ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Vamos refletir muito sobre isso. Nós somos os artífices da nossa evolução, pelo nosso livre-arbítrio. E que nós, hoje, precisamos construir obras para que a gente possa arcar honradamente com os tormentos que causamos a nós mesmos. Vamos refletir. Nós estamos aprendendo a compreender a mensagem de Jesus, que traduz para nós o entendimento perfeito da lei de Deus. Tudo isso que Jesus trouxe para nós é a apresentação dele para nós de Deus. Então, Jesus nos apresenta Deus através do seu Evangelho, através das leis que ele elucida para nós. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele está nos convidando a uma compreensão muito profunda. Porque nós já falamos aqui anteriormente que o aflito bem-aventurado, ou o bem-aventurado aflito, não é aquele que se entrega às suas loucuras íntimas e com isso se aflige. Não é dessa aflição que Jesus estava falando, né? Porque a nossa vida, ela precisa ser compreendida como uma existência que nós chegamos aqui de uma maneira e temos que retornar ao mundo espiritual infinitamente melhorados. Nós precisamos chegar com nós vamos chegar com algumas características. E ao nos despedirmos daquela existência, deveremos retornar muito mais iluminados, pelas experiências, pelas vivências felizes, pelo entendimento da lei. E é isso que o Evangelho nos convida. Porque a reencarnação é, antes de qualquer coisa, um processo educativo. Quando Deus nos cria simples e ignorantes, Ele nos dá a oportunidade de, através de múltiplas existências, ir nos conduzindo a um estado de perfeição pelo processo da autoeducação, através dos desafios que a vida ou que as existências nos proporcionam. Então, é necessário que nós sintamos que somos mesmo filhos de Deus e que as aflições são instrumentos de progresso. E nós então queremos comentar um texto de Emmanuel intitulado
Educa, que é do Fonte Viva, em que ele faz um comentário em cima de um versículo de Paulo aos Coríntios, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a importância disso ante o que a Célia comentou conosco alguns minutos atrás. Nós somos o templo de Deus. Olha a imagem que Paulo traz para nós. Nós somos o templo de Deus, porque Deus habita em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Então, como isso é verdade, não há, como a Célia comentou, nenhum pensamento, por mais oculto que nós julgamos ser, que não esteja expresso nas nossas vibrações. Tudo o que nós pensamos não está escondido, de maneira nenhuma. Porque aquilo que nós pensamos e que muitas vezes não falamos e muito menos executamos, provoca, sem nenhuma sombra de dúvida, reações naqueles que nos cercam. Quantas vezes alguém diz para outra pessoa: só de eu ficar perto de você eu me acalmo, ou só de eu me aproximar de você eu me agito, só de me aproximar de você eu me irrito, né? Então, o que significa isso? Significa que a elaboração mental que nos causa aflição também aflige o outro, porque nada está velado, como nós pensamos muitas vezes e de forma equivocada. Tudo o que eu penso é perfeitamente revelado pelas minhas vibrações, pelos meus conteúdos, independente das palavras. E se nós somos o templo de Deus, porque Deus habita em nós, e quando nós compreendemos e sentimos isso, vamos viver de maneira muito diferente do que nós temos vivido. Porque esse entendimento nos mostra que Deus, na sua infinita bondade, Ele permeia as nossas vibrações, e na medida que nós vamos sentindo isso, nós vamos tendo a honra de ser os bem-aventurados aflitos. Ele diz nesse texto assim: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então, essa frase ela é muito importante. Ante a aflição, seja ela qual for, se Deus habita em mim, é necessário que eu manifeste essa presença através do meu pensamento, através das minhas atitudes. Porque na medida em que nós vamos compreendendo isso, que nós podemos manifestar Deus. Quando criamos um campo ao redor de nós favorável a essa manifestação. E ante a qualquer dificuldade, ante aos desafios, e nós estamos vivendo nesse momento da Terra um tempo de muito desafio, quando nós pensamos em Deus nosso Pai,
esses desafios ficam menores. Porque foi Ele que nos conduziu a essa existência. Foi nosso Pai que nos possibilitou estarmos aqui. E é Ele que vai nos levar a ambientes diferentes quando nós desencarnarmos, a partir das obras que nós estamos estabelecendo a cada segundo. Então, entender isso é muito profundo para os nossos espíritos, porque se eu sou templo de Deus, eu tenho que vigiar demais o meu pensamento. Eu tenho que vigiar as minhas ações para que, ao fazer isso, eu tenha cada vez mais a percepção desse Pai em mim. Porque muitas das nossas aflições está relacionada à não percepção dessa realidade. Porque se naquele instante em que o desafio chega até nós, nós sentimos as vibrações de Deus, nosso Pai, é impossível nós turbarmos o coração. É impossível. Por que que é impossível? Porque essa presença constante e ininterrupta, ela traz para nós a calma, a tranquilidade, a presença serena dos amigos espirituais. Então, quando Paulo pronunciou essa frase para nós, e Emmanuel, ao comentar essa lição, ele vai dizer que assim como a semente minúscula, assim como na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, em nós reside esse Pai. E que o mínimo movimento do nosso espírito de permanecermos num estado de vigilância a ponto de vivermos as leis como nós as compreendemos hoje, já traz para nós um viver muito equilibrado. Então, se isso que nós estamos falando é verdade, se o que estamos dizendo é verdade, o contrário também é verdade. Todas as vezes que nos desesperamos, que ficamos aflitos no grau superlativo, é porque nos distanciamos, não de Deus, porque é impossível o distanciamento de Deus, já que nós somos o templo de Deus. Mas nós nos distanciamos da percepção de Deus em nós, embora Ele esteja ali. E construir essa percepção, ter atitudes, ter momentos intimistas em que nós vamos estar profundamente ligados à nossa intimidade, num momento de calma, de tranquilidade, de sintonia, imediatamente essa percepção, ela se amplia. Porque Ele nunca foi embora, Ele nunca esteve ausente. E Deus está sempre aqui, em nós. E essa percepção, ela precisa ser 24 horas, todo o tempo. E construindo isso, essa confiança, essa ligação que não se rompe jamais em Deus nosso Pai, diante de uma dor física ou moral, diante de uma perda,
material ou de alguém que amamos, diante de uma doença, diante de qualquer coisa, ao percebermos Deus em nós, profunda tranquilidade há de nos invadir. E nós estaremos repletos dessa confiança divina em nós. Com isso, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento glorioso que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pelas lições vivas do Seu Evangelho que chegam até nós através daqueles Espíritos que o Senhor os fez cartas vivas, que chegam para nos ensinar, que chegam para falar para nós do amor de Deus. Desses Espíritos que falam do Evangelho através da doutrina espírita e que ao entrarmos em contato, nos abastecemos de esperança, de confiança em dias sempre melhores. 1000 vezes obrigado, Pai, por estar em nós, por estar em todos aqueles que de nós se aproximam e por nós nos encontrarmos em Ti. Esta confiança de amor, de certeza, de esperança, anima as nossas vidas para momentos cada vez mais felizes, compreendendo a vida como uma sequência ininterrupta de oportunidades felizes de construção de nós mesmos. Que nós possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo nesta tarefa sublime de erguer em nós o templo de amor, onde todos aqueles que nos cercam possam se abrigar. Ampara, Jesus, nossos irmãos que se encontram necessitados nesse momento de amparo nos hospitais, nas enfermarias, que precisam rever as suas existências, seus pensamentos, seus objetivos, que eles possam se asserenar nesta hora para receber o passe espiritual. Que possam, Jesus, nesse instante, serem abençoados pela presença generosa desses Espíritos que nos cercam. Que em breve tempo possam estar com mais saúde física e espiritual. E estando saudáveis, possam trabalhar mais intensamente na sua seara, Senhor. E com isso nós rogamos nesta hora a Ismael, este Espírito que Jesus destacou para proteger o nosso país. Rogamos a Ismael nesta hora que possa envolver todos os brasileiros, em especial os homens públicos, para que eles se lembrem do compromisso com Jesus e possam trazer para a pátria do Cruzeiro exemplos de retidão, exemplos de dignidade, de honestidade, e que nós possamos avançar em direção à construção desta pátria espiritual, que fomos convidados pessoalmente, cada um de nós, por Jesus, para aqui estarmos, para aproveitarmos a oportunidade de progredirmos espiritualmente,
através dos pensamentos e atitudes moralizadas de acordo com o Evangelho de Jesus. E com isso, Senhor, nós nos mantemos confiantes em dias sempre melhores para todos nós. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.